Então não existe ex-filho, existe ex-marido. Tudo mentira, não existe nem ex-filho e também não existe ex-marido. No vídeo eu falo exatamente isso, né? Que existem irmãs que vivem há 5, 10, 15 anos, né? Com um homem divorciado, tem filhos com ele e acha que aquilo é um casamento. E não é, né? A gente sabe que o casamento somente a morte separa. Então algumas irmãs falam, eu recebi um comentário recente, né? Esse daqui, que fala assim, você vai destruir muitas famílias com esse seu discurso e tal, porque tem filhos. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Esse homem, ele se casou a primeira vez com essa mulher se casou a primeira vez com ele, eles formaram uma família, tiveram filhos, e de repente ele quis divorciar, quis se separar dessa mulher, seja lá por qual motivo for, e aí ele casa com outra mulher e tem outros filhos. Aí você fala pra mim que eu tô destruindo uma família com a pregação da palavra, a pregação verdadeira da palavra. Aí eu te pergunto, e a família dele que ele deixou pra trás pra poder se juntar com outra mulher? Vocês entendem que é um discurso que não faz nenhum sentido? Você dizer pra mim assim, mas é porque quando eu conheci ele já estava separado, e aí a gente se casou e agora nós temos uma família. Mas sim, e a família dele? E os filhos dele? E a esposa realmente dele? Porque você poderia não saber antes, mas agora você não está mais no tempo da ignorância, né? Agora você sabe que é pecado. E como eu falei pra vocês, eu tô lendo o livro de Provérbios esses dias novamente, porque é um livro de sabedoria. Sempre que você puder voltar a ler, leia um provérbio por dia, são 31, então dá um mês certinho. E aqui diz o seguinte no Provérbios, capítulo 2, no versículo 16. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da sua aliança com Deus, né? Da aliança do seu Deus. Ou seja, é uma mulher que se esqueceu da aliança que fez do casamento, abandonou a que chama de um amigo da sua mocidade, né? Essa é a mulher adúltera. Talvez você não saiba, não soubesse que você estava em adultério, porque afinal de contas o mundo prega que casou, se não der certo, separa. Então não existe ex-filho, existe ex-marido. Tudo mentira, não existe nem ex-filho e também não existe ex-marido. Existe viúva, que perdeu o marido, que o marido morreu, mas ex-marido não existe. Se o seu marido está vivo, ele é seu marido. E se você se casou com um homem que já era casado, você saiba que ele continua sendo casado e que vocês vivem o adultério. Não passou de uma festa aquilo lá que vocês fizeram. É somente uma festa. Não existe uma aliança com Deus no segundo casamento, se a esposa estiver viva. Se ele for viúvo, é lógico que ele pode casar com uma mulher solteira ou com uma viúva, como Paulo disse, contanto que seja no Senhor. E aí ela pode se casar, se ela for viúva, com um viúvo, com um solteiro, ou ele pode se casar com uma mulher que foi viúva ou que é solteira, se ele estiver viúvo. Se a esposa ou o marido estão vivos, vocês estão vivendo um adultério. E os filhos, minha irmã, são bênção do Senhor, mas isso não faz de ninguém uma família. Então quer dizer que se o homem ele tem uma sua família, né? Sua esposa, seus filhos em casa, e aí ele procura uma amante na rua e faz um filho com essa amante, quer dizer que agora ele virou uma família com a amante? Tá vendo que não faz sentido? É um adultério, e desse adultério surgiu uma criança. Gente, todo mundo que tiver relação sexual tá sujeito a ter uma criança, tá sujeito a ter um filho, se não houver preservativo, se não houver, né, um método contraceptivo. Então, o sexo foi feito exatamente para isso. O problema é que as pessoas estão fazendo fora do casamento. Esse é o problema. Porque o sexo dentro do casamento, se tiver 15 filhos, não tem problema nenhum. É feito para isso mesmo. Mas qualquer pessoa que tiver sexo fora do casamento, seja solteiro, seja jovem, seja com 15 anos ou com 40 anos, não importa. Se tiver relação sexual ilícita, o que é relação sexual ilícita? É fora do casamento. Pode vir um filho, e isso não constitui família, pelo amor de Deus, minhas irmãs. Peçam ao Espírito Santo para trazer discernimento para vocês. Parem, saiam do sistema desse mundo. O problema é que muita gente está vivendo pelo sistema do mundo, pelo que o mundo diz, pelas regras, pelas leis desse mundo. E a gente sabe que está errado. A gente tem que viver pela lei do céu. É o reino de Deus. Jesus veio trazer, ele veio ensinar o reino de Deus, o reino dos céus. E nesse reino só vai entrar quem fizer o que Jesus disse. Raquel, e o tempo da graça, minha irmã? O tempo da graça é mais rigoroso que o tempo da lei, porque na lei era necessário que a mulher fosse pega em flagrante adultério, ou o homem tinha que pegar no flagrante, aí jogavam os dois de lá e eles eram apedrejados. E Jesus em Mateus 5, 6 e 7 aumentou muito isso. Mateus capítulo 5, 6 e capítulo 7 é o manual de todo cristão. E aqui diz exatamente isso, Mateus, no capítulo 5, no versículo 27, né? Vocês ouviram o que foi dito, ou seja, a lei, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, aqui é Jesus dando uma nova lei, aqui é a graça falando, tá? Se você olhar para uma mulher com a intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, se o teu olho te faz pecar, né, faz tropeçar, arranca e joga fora. Ele está dizendo assim, se você não consegue ficar sem olhar para uma mulher e desejar e pecar, arranca teu olho e vive sem olho.
porque é melhor entrar no céu sem olho do que no inferno com os 2 olhos. E aí ele fala, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e joga fora. Então é pra jogar fora mesmo. Isso aqui serve pra qualquer outra coisa. Se teu celular só serve pra ver pornografia, joga o celular fora. Né? E aí continua, no versículo 31 agora. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, aqui é Jesus dizendo, agora eu que estou dizendo, esqueça a lei, eu estou dizendo. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, a não ser por relações sexuais ilícitas, e a torna adúltera, e quem casar com a repudiada comete adultério. Então, minha irmã, aqui eu quero lhe dizer o seguinte, sabe o que Jesus está dizendo? A relação sexual ilícita é isso que você vive. Se você vive com um homem divorciado, ele pode sim divorciar de você, porque vocês não são casados. Ele pode voltar para a mulher. Isso é uma relação sexual ilícita, né? Não vivam pelo mundo, não vivam pelo sistema do mundo. Renovai o vosso entendimento, né? Paulo diz isso, Paulo rogo-vos, irmãos, que não se amoldem ao padrão desse mundo. E eu estou rogando para vocês, esqueçam o padrão desse mundo. Você recebeu essa palavra da parte do Senhor, de que você está casada com um homem divorciado e você está em adultério. Vai para os pés do Senhor orar, minha irmã. Pede para o Senhor te revelar. E você vai sair desse adultério que você está, dessa mentira que você vive. E a partir de agora você vai viver para a eternidade, viver para o Senhor. E não mais para os seus desejos e pelas suas vontades ou pelo que o mundo diz. Entende? Não existe esse marido, não existe esse filho.